Oi pessoal, tudo bem? Então, dou as boas-vindas a vocês nessa nossa aula hoje aqui do GPI Ensino Unidade Humaitá. Então a gente já teve nessas nossas aulas de biologia falando sobre os ciclos biogeoquímicos, que são aqueles ciclos que vão se englobando, vão se juntando e nos dando respostas sobre a biologia, a geografia e a química que envolve o nosso planeta e a nossa natureza humana. E hoje, continuando o nosso livro, a gente traz uma outra temática que é a tecnologia aplicada à saúde. Nunca se falou tanto de tecnologia, tanto de saúde, de ciências, como nesse período que nós estamos vivendo, esse período já quase de pós-pandemia. Ainda temos aí alguns avanços aqui e ali, mas a gente já consegue ver uma estabilidade devido ao avanço da vacina, que é o que a gente vai conseguir perceber nessa nossa aula de hoje. Então, a história da biologia, quando se fala de tecnologia aplicada à saúde, a gente sempre traz um histórico da biologia, porque a biologia ela não é algo de hoje, mas ela é algo que vem desde lá da antiguidade. Então, lá desde a pré-história, pessoal, quando o homem começou a observar e perceber no seu dia a dia o que as plantas tinham, a época em que elas produziam frutos, quais eram as plantas que podiam ser consumidas, quais eram as plantas venenosas. Então, nessa prática diária, o homem aprendeu muito sobre a biologia. Então, o avanço da biologia ele vem desde a antiguidade. Quando a gente estuda o período pré-histórico, quando a gente estuda também a história das civilizações, a gente consegue perceber uma técnica que era muito comum no Egito, que seria o embalsamento de cadáveres. Então, já tinha ali naquela época um grande conhecimento sobre as propriedades das plantas e os óleos vegetais. Então, desde a antiguidade, os povos já observavam e queriam saber mais sobre as diversas formas de vida, pois sabiam que, aliados a elas, poderiam viver melhor, que é o que a gente vive hoje. Então, a ciência avança para nos dar uma qualidade de vida melhor. Então, essas são as tecnologias que vão surgindo, as tecnologias que vão nos dando uma possibilidade de viver melhor, de manter a nossa saúde equilibrada. Então, quando a gente fala de tecnologias aplicadas à saúde, a gente vai conseguir perceber que não são só tecnologias digitais. Claro que isso contribui muito com a saúde, mas a gente vai conseguir perceber que existem outras tecnologias que a gente pode chamar assim de tecnologias, porque contribui com o avanço da ciência, como a vacina, os antibióticos, que também surgem desde a antiguidade. Então, a gente vai conseguir perceber nessa nossa aula de hoje como que se dá essa aplicação desses meios tecnológicos na saúde. Então, ali já em 1650, com a descoberta já do microscópio, a gente já falou isso em aulas anteriores sobre a descoberta do microscópio, trazendo um pouco do histórico. A gente conseguiu falar um pouco de Antoine Van, que era um cientista curioso da época. Ele e outros puderam aprofundar mais seus estudos na biologia. E ali já em 1735, Linneu, ali já baseado em estudos anteriores, ele já começa a trazer algo mais centrado da biologia, como o sistema taxonômico, que a gente também já falou em aulas anteriores, a nomenclatura dos seres vivos e assim por diante, como que se dá esse processo também de modificações. E já ali em 1809, a gente já tem Lamarck, que deu um passo à frente quando publicou um livro sobre a evolução das espécies, e ali já em 1859, trazendo um pouco do que Lamarck já tinha destacado, Darwin surge também como um grande evolucionista,
publicou um livro sobre a origem das espécies, que aceita até hoje essas técnicas de Darwin. A gente vai conseguir perceber que Darwin é aquele que caminha lado a lado com a biologia, com todas as explicações que ele deu. E depois, em 1866, ali com o monge Mendel, que fez aquele experimento com ervilhas e descobriu a hereditariedade, e hoje também é considerado o pai da genética. Então a gente consegue perceber que com a descoberta do microscópio eletrônico, várias estruturas celulares até então desconhecidas naquela época, porque surge ali o microscópio, mas bem diferente do que a gente tem hoje. Então, quando surge esse microscópio eletrônico, a gente começa a perceber que os avanços da ciência vai se prolongando. E ali a gente tem vários outros cientistas que já trazendo um pouco da caminhada dos cientistas do passado, avançam trazendo novas descobertas para nós, como ali a dupla hélice do DNA, o código genético e assim por diante. Então isso já é avanço do microscópio eletrônico que surge bem mais tarde. Então, depois de ter falado desse histórico todo da biologia, ela que nos acompanha já desde a antiguidade, a gente entra então nessa parte de fato do nosso livro, que abrange o tema central de contribuições da tecnologia na saúde. Nos dias de hoje, então, pessoal, é possível perceber como a influência da tecnologia na medicina tem ajudado as pessoas a viverem com uma qualidade de vida melhor. Mais uma vez, eu destaco principalmente esse período de pandemia que nós estamos vivendo. A gente consegue ver a ciência como algo inovador para esse novo tempo que nós estamos vivendo de pandemia. E trazendo também, não só para a área da saúde, mas também para a área da educação, essa oportunidade dos meios tecnológicos, como o celular, o computador, que faz com que a gente esteja aqui em contato. Então, as suas contribuições à tecnologia nas áreas da saúde já vêm também da antiguidade, com tudo aquilo que vem evoluindo, como a criação de máquinas mais eficazes, mais qualificadas em si. Já tem aí o uso da robótica nas cirurgias, a realização de exames diagnósticos bem mais rápidos do que no passado, que levava meses, até anos, para se ter um resultado específico, um resultado exato. E também tratamentos mais eficazes para doenças crônicas, coisa que era bem difícil e que hoje tem avançado bastante, tem facilitado muito com a tecnologia que vem a cada dia mais evoluindo. Então, os novos exames de diagnóstico são usados para encontrar as doenças precoces, mas também para preveni-las. Então, atualmente é possível detectar alterações que antigamente seriam impossíveis com a computadorização, exames de imagens, a tomografia, o raio-x, a ressonância magnética. Então, tudo isso já são tecnologias que têm contribuído de fato para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, onde a gente consiga tratar doenças com mais rapidez, onde a gente consiga preveni-las, tendo um diagnóstico mais rápido, mais eficaz. Então, perceber que a tecnologia é uma das maiores contribuições para a área da saúde. Então, quando a gente vai, por exemplo, fraturei a mão, o braço, o pé, automaticamente faz um raio-x. Se não foi ali osso quebrado, mas pode ter sido um ligamento, aí o uso da ressonância magnética. Então, isso facilita a gente ter uma qualidade de vida muito melhor do que no passado, que a gente não tinha essas tecnologias e a saúde era muito mais defasada do que hoje. Então, também é possível utilizar a tecnologia para análise de exames via computador. Então, dessa maneira, os médicos e os profissionais da saúde em geral podem obter um diagnóstico mais preciso antes mesmo que os exames estejam impressos. Então, você entra ali no computador, hoje
dificilmente você vai lá, tenho que buscar meus exames. Não, te dá um login, uma senha, você automaticamente já olha no computador, já tem todos os resultados dos seus exames, às vezes até de um dia para o outro. Então tudo isso tem facilitado e tem tido o quê? Um ganho de tempo, tanto para os profissionais da saúde, como para o paciente, e uma economia também de dinheiro, onde muitas vezes as pessoas se deslocavam de áreas muito distantes para vir à cidade, para ir ao médico, e depois tinham que retornar para buscar esses exames, marcar de novo um retorno. Então tudo isso era um custo alto. E hoje a gente tem essa economia também devido a esses meios tecnológicos que facilitam bastante. Então, esses meios tecnológicos também, pessoal, ele pode ser usado para tirar dúvidas. Quantas vezes a gente tem dúvidas sobre algo e a gente procura? Claro que é preciso ter cuidado, porque muitas vezes o Google mata a gente antes do tempo. Senti uma dor na unha, pesquisei no Google, o Google diz que é um câncer ou uma doença degenerativa, você tem tantos dias de vida. Então, cuidado com isso, pessoal, cuidado mesmo, porque muitas vezes a tecnologia nos sabota um pouco. Então, ter cuidado com tudo isso. Agora, pesquisar sobre, descobrir uma bactéria no meu organismo. Então, pesquisar sobre ela, quais são as formas de combatê-la. Então, isso facilitou bastante com o uso da tecnologia, nos dando técnicas mais eficazes para nos cuidarmos melhor. Depois, outro ponto muito essencial, que também eu destaco como uma tecnologia, são as vacinas. Principalmente nesse período de pandemia, a gente tem percebido que a vacina é um dos pontos mais importantes para prevenir, para nos sentirmos mais protegidos. Então, desde a antiguidade, quando a gente é criança ainda, tem todo aquele cartãozinho de vacina, tem várias vacinas que você precisa tomar, outras que você precisa depois tomar uma segunda dose, um reforço. Então, as vacinas são responsáveis por salvar a vida de 3 milhões de pessoas todos os anos. Então, contra doenças como tétano, coqueluche, gripe, sarampo. Então, quando somos vacinados, pessoal, é importante que a gente destaque que quando eu sou vacinado, eu me protejo e também protejo as pessoas que estão à minha volta. Então, existe grupos de pessoas que não podem ser vacinadas. E nesse caso, depende da sociedade vacinada para reduzir a propagação das doenças. Então, é importante sim a vacina. E as vacinas, pessoal, elas são fabricadas com partes de vírus e bactérias. Então, bom lembrar disso aí. Que causam, esses vírus e essas bactérias são aqueles que causam as doenças. Depois que recebe a vacina, o corpo cria uma defesa que protege o organismo, ou seja, quando o organismo tem o contato com a doença, o corpo já está com as defesas prontas para não deixar a doença se desenvolver. Então, não são apenas as crianças que têm calendário de vacinação. Adolescentes, adultos, idosos também devem estar atentos às doses que precisa tomar, às doses de reforço. As vacinas são seguras sim e não apresentam reações para as crianças. Porém, irritações e dor no local da picada ou uma febre moderada são sintomas normais, pessoal. Tomei uma vacina, fiquei com febre, dor no corpo, então vacina não é segura, é prejudicial para a saúde. Não, esses são sintomas normais, pois elas correspondem a uma resposta positiva do organismo para os efeitos da imunização. Então, quando eu sinto tudo isso, é uma resposta positiva, não é uma resposta negativa. Então, ter cuidado com isso. Depois também os usos dos antibióticos, que é algo tecnológico desde o passado. Então, pode ser definido como compostos naturais, quando produzidos por fungos ou bactérias, ou sintéticos, capazes de interferir no crescimento bacteriano ou causar a morte desses seres. Então, quando causam a morte das bactérias, esses são chamados de bactericidas. Mas quando apenas inibe o seu crescimento, para ali o seu crescimento, eles recebem o nome de bacteriostáticos. Então, bactericidas são aqueles que apenas, aqueles que causam a morte da bactéria.
e os bacteriostáticos são aqueles que inibem o crescimento das bactérias. Bom memorizar isso aí, uma boa questão para a nossa avaliação. E aí é importante também destacar o primeiro antibiótico descoberto. Então, o primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina, que teve sua ação conhecida por acaso durante os estudos de Alexander Fleming em 1928. Então, esse ali foi o primeiro antibiótico. E a partir então da descoberta da penicilina, diversos outros antibióticos foram descobertos, cada um atuando de uma maneira diferente no organismo. Então, existem antibióticos que atuam inibindo a síntese da parede celular, outros atuam inibindo a síntese proteica, e existem ainda aqueles que atuam inibindo a síntese dos ácidos nucleicos das bactérias. Então, consegue parar ali o crescimento de muitas bactérias que acabam afetando o nosso organismo. E também é importante frisar que os antibióticos não possuem nenhuma função em doenças causadas por vírus. Então, os antibióticos, eles possuem funções em doenças causadas por bactérias. E o uso dos antibióticos é uma ótima forma de combater as doenças causadas por bactéria. No entanto, o uso descontrolado desses medicamentos está ocasionando um grave problema. Qual é o problema? A resistência bacteriana. Então, essa resistência diminui os medicamentos eficientes contra uma determinada infecção e, com isso, aumenta-se o tempo de internações e o uso de medicamentos caros e mais fortes. Então, o uso adequado de antibiótico, pessoal, entretanto, não é problema apenas do paciente. A prescrição de um antibiótico deve ser avaliada cautelosamente pelo médico, uma vez que pode aumentar a resistência bacteriana e até mesmo levar o paciente à morte. Esse professor aqui que vos fala já cometeu esse erro no passado, quando tomava ali por conta própria antibióticos para o tratamento de garganta. E ali eu não seguia direitinho o período, apenas quando amenizava a dor eu já parava. E aí com isso eu criei uma bactéria mais resistente na garganta e com isso só deu para resolver com um procedimento cirúrgico de retirada das amígdalas. Então, o professor já cometeu esse erro e eu digo para vocês, não cometam isso, por favor. Então, antibiótico deve ser prescrito pelo médico e deve ser seguido cautelosamente tudo aquilo que ele pede, certo? No mais, a tecnologia na saúde é um meio muito eficaz, pessoal. Então, diante do que eu falei, diante do que vocês já têm de conhecimento, vamos para a nossa prática então? Então, terminou de assistir esse vídeo, chama o professor, que a gente vai entrar então na nossa parte prática, certo? Então, tecnologia na saúde, meio eficaz para nos ajudar a nos mantermos mais próximos de uma saúde 99,9%. Não 100%, porque ela sempre vai precisar ali dos ajustes. Mas a tecnologia nos ajuda bastante a ter uma qualidade de vida bem melhor, tá bom? Obrigado pela paciência e eu aguardo vocês para que a gente passe agora para a nossa parte prática, ok? Até já então!